Jones Manuel pintando na área aqui, historiador, marxista, youtuber, professor de história, comunicador popular, escritor, militante do Partido Comunista Brasileiro, que tem um super canal no YouTube. Seja bem-vindo aqui, Jones Manuel. Um comentário sobre esse episódio das joias, só para a gente começar o nosso debate aqui, Jones. Comentar, né? Olá, Conde, olá, Daiane, bom dia para toda a comunidade do Brasil 247. Veja, esse episódio das joias é o enésimo episódio de roubo e corrupção da família Bolsonaro, né? Uma influencer no Twitter, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu vi esse comentário rapidamente ontem no aeroporto, ela falou que é impossível você passar uma semana sem descobrir um novo roubo da família Bolsonaro, né? E desde que começou o governo Lula, e assim, ainda está em processo investigativo, de levantar as coisas, assim, ainda está no desenrolar da investigação, né? Do que foi os 4 anos do governo Bolsonaro. Desde que começou o governo Lula, se a gente reparar, não tem uma semana que não seja revelado um contrato irregular, uma iniciativa ilegal, uma apropriação de patrimônio público, alguma coisa, e, friso, não se chegou ainda no peixe grande. Por exemplo, o Paulo Guedes, misteriosamente, segue escondido pela grande mídia, e o próprio governo Lula, até agora, não chegou no Paulo Guedes, né? Eu lembro, só para citar um exemplo importante, que uma carteira de crédito do Banco do Brasil foi vendida, entre aspas, né, ao BTG por 20% do seu valor, né? Então valia 2,9 bilhões de reais, né, com B de bola, e foi vendido por uma bagatela. Se investigar algo assim, por exemplo, chega-se no Paulo Guedes, assim como boa parte das privatizações da Petrobras, né, de oleodutos, de refinarias, de postos de petróleo, de fábricas de fertilizantes e por aí vai. Então, acho que isso expressa muito bem o caráter do governo Bolsonaro e como, para concluir o raciocínio, como esse discurso liberal que circula na grande mídia é hipócrita, né? Porque eles falam que se preocupam com as contas públicas, com a responsabilidade fiscal e por aí vai. E poucas vezes na história da República Brasileira se viu um mau uso tão grande de dinheiro público como durante o governo Bolsonaro, conjugado com o orçamento secreto que tem dedo direto do Bolsonaro, né? Poucas vezes na história se viu uma dilapidação de dinheiro público de forma tão criminosa, tão tosca, tão escancarada, tão miliciana, tão criminosa como nos últimos 4 anos, né? O que fica, Dai, só para fazer um comentário, quer dizer, não teve operação nesse governo que passou que tenha sido dentro da lei, né? Isso é terrível, porque como é que vai apurar tudo, né? Dai. Eu acho que até nisso mesmo que eu queria puxar o gancho aqui com o Jones. A gente tem, lembrando aqui de alguns fatos, né? Durante a pandemia, a apuração feita pela CPI, aquela compra de vacina com vários esquemas ali, muito mal contado, muitos militares, né? Novamente nessa história tem muito militar servindo de mula, né? De trazer, levar, conversar. O cara da PM lá no caso das vacinas, tinha outros militares, o Pazuello estava no comando do Ministério da Saúde, enfim, tudo aquilo que eles ficam fazendo discurso, usando como slogan de campanha para movimentar as redes, dizendo que eles são os paladinos, né, da missão sagrada de salvar o Brasil e etc. Tudo isso está nesse rolo aí. Só que as investigações elas vão até um determinado ponto, se é que começam algumas, no caso da CPI, não andou, né, nada daquilo que a CPI apontou e que foi até bastante substancial, andou, parou lá na PGR, que era o goleiro ali do Bolsonaro, e agora, nesse caso, também o Bolsonaro já está dizendo que, segundo o Guilherme Amado, aí, as afirmações do Bento Albuquerque não o convenceram, como se fosse uma coisa que fosse um problema do Bento Albuquerque, não tivesse nada a ver com ele, só que ele botou o ajudante de ordens dele para intermediar e tentar pressionar lá, dizendo que um tal de Jairo, que também era um militar, né, fosse lá
o Mauro Cid era o ajudante de ordens, botou um outro militar para pegar um avião da FAB para especificamente ir para Guarulhos resolver esse problema. Ou seja, era a presidência da República a mando de Bolsonaro, para ir retirar essas joias lá. Então não tem essa do Bento Albuquerque ter contado uma história e não convencido. Bolsonaro sempre tenta colocar esse caminho de que não teve nada a ver, foi alguém que fez e ele não teve nada a ver com isso e as investigações não avançam. E são muitos, né, Johnny? Você mesmo falou, são muitos crimes, tem muita coisa. Acho que foi o Sérgio Amadeu que esteve aqui com a gente, né, quando ele falou, é preciso ter uma estratégia também de comunicação para a divulgação desses crimes, para que organize isso e alguma coisa ande, porque senão fica muita coisa numa tempestade. Você concorda com isso? A nossa estratégia de comunicação está falhando justamente na hora de colocar esses crimes, para que os apoiadores de Bolsonaro também fiquem desmoralizados, mais ainda do que já estão, né? Não só concordo, Dani, como eu acho que está se perdendo uma oportunidade muito interessante, que é de colocar, inclusive, uma coleira no senhor Arthur Lira. Porque, veja, as operações do orçamento secreto, aqui em Pernambuco, por exemplo, usaram a Codevasp como umas bases de operação do dinheiro executado via orçamento secreto. E saíram comprando trator a rodo, saíram fazendo supostas pavimentações de rua milionárias, altas operações. Se a Polícia Federal chegar junto, ela vai bater na porta de muito deputado federal, inclusive de muita base do senhor Arthur Lira, que está até da porta dele mesmo. O governo federal poderia e deveria usar a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, mais precisamente, coordenar um conjunto de operações, tudo inclusive dentro da lei, percebe? Tipo, não tem uma arbitrariedade judicial. Coordenar um conjunto de operações e de ações para ir enquadrando as figuras centrais do bolsonarismo e o próprio senhor Arthur Lira, percebe? E fazendo um processo de o próprio governo entrar, enquanto elemento de propaganda institucional, na ideia de que está limpando o Brasil da corrupção bolsonarista. Eu, se fosse a comunicação do presidente Lula, eu investiria forte, desde já, num discurso de que o Brasil foi destruído por um projeto fascista, um projeto de direita, um projeto popular e corrupto, e que nesse momento estamos fazendo uma limpeza do Brasil, estamos fazendo uma limpeza da corrupção bolsonarista, e faria propaganda, inclusive institucional, do governo, do conjunto de ações que estão sendo reveladas, das investigações em curso, dos responsáveis que estão sendo questionados e investigados. Acho que isso é fundamental, inclusive, para evitar algo que já está acontecendo. Por exemplo, o Estadão, na semana passada, fez um teste, um balão de ensaio. Soltou várias matérias dizendo, o ministro Lula fez isso, o ministro Lula fez aquilo. O cara não tem nome, o cara não tem partido, ninguém sabe qual é o partido do sujeito. É o ministro Lula. Aqui estou falando do Juscelino, do PSD. E aí, de tal sorte que acho que cabe, desde já, criar um contradiscurso contra essa narrativa da grande mídia que já começa a ensaiar a ideia de tentar desgastar o governo Lula pela questão da corrupção. De novo, é a velha estratégia. E a gente sabe que esse discurso da corrupção, ele pega se a economia não estiver melhorando, né? Se as condições de vida da classe trabalhadora não estiverem melhorando, e ajuda a cimentar uma certa mobilização social da classe média. Então, desde já, criaria uma estratégia de ação coordenada nas mãos do Ministério da Justiça e iria para cima dos responsáveis do bolsonarismo, tanto os que perderam a eleição, como os que estão com cargo público, né? Os que foram eleitos. Agora, isso parte de uma determinação política de não ter nenhum pacto de esquecimento sobre o que aconteceu nos últimos 4 anos do Brasil. Nesse sentido, essa determinação política não se casa com ações como a do Quaquá, do Rio de Janeiro, que faz mais ou menos 3 semanas, tirou uma foto com Eduardo Pazuello e fez uma legendazinha cretina, dizendo que tinha que dialogar com Pazuello, que é um dos militares diretamente envolvidos nesses escândalos de corrupção, e que quando entrou no Ministério da Saúde, o Brasil tinha mais ou menos 20 a 30 mil mortos. Quando saiu do Ministério da Saúde durante a pandemia, o Brasil já tinha mais de 400 mil mortos. Então, se a gente fala que teve um genocídio durante o governo Bolsonaro, e teve mesmo, um dos principais responsáveis por esse genocídio é o Eduardo Pazuello. Aí vai uma figura
de um partido progressista que está no governo, que é vice-presidente nacional do partido e vai tirar fotinho e trocar carícias com o Eduardo Pazuello. Esse tipo de comportamento não pode ser tolerado, né? Há que se ter uma coordenação de comunicação, de estratégia jurídica e uma firme determinação política para realmente pegar os responsáveis pela destruição que a gente viu nos últimos 4 anos. Tá aí, Jones Manuel. Então vamos falar do episódio que tomou conta ontem do noticiário de Brasília, que é o comportamento ali do ministro das Comunicações, que é da União Brasil, o Juscelino Filho. Ele foi conversar com Lula, ele explicou que, enfim, que não tinha se apropriado do patrimônio público, do dinheiro, da receita para fazer viagens pessoais. O Lula aparentemente aceitou. Alguns especularam de que o Arthur Lira, com emissários e nesses protocolos de comunicação entre governo e legislativo, disse que... Opa. Será que foi eu ou foi Teve um problema aqui na minha conexão, né? Mas já voltou? Voltou, agora voltou. Então eu vou concluir. Se o Lula demitisse, por exemplo, o Juscelino Filho, ia ficar difícil para aprovar matérias no Congresso. Eu queria uma leitura tua desse processo, dos riscos, né, dessa situação complicada de se ter bolsonaristas, né, participando do governo. Praticamente é uma coisa que o bolsonarismo tomou de tal maneira, né, a cena, que hoje você tem aí integrantes do próprio governo que estão nessa toada. Jones Manuel, fala pra gente. Veja, Conde, eu vou começar com a resposta que talvez choque algumas pessoas. Mas quem me acompanha nas redes sociais viu que eu não falei nada desse caso. Por que eu não falei nada desse caso? Sinceramente, com todo respeito. A mídia adora novelizar certos tipos de comportamento que, veja, são reprováveis. Vamos imaginar que as denúncias contra o Juscelino sejam verdadeiras. É um comportamento totalmente reprovável que não deve ser tolerado. Perfeito, ninguém discorda. Não dá para ter essas coisas de se apropriar de usos públicos como viagens oficiais, como não sei o que. Perfeito, tudo certo. Mas isso é um troco. Isso é uma bagatela. Isso não faz diferença nenhuma no orçamento brasileiro. A gente não pode tolerar isso, muito mais por uma questão ético-moral. Mas veja, cada aumento de 0,5% na taxa Selic causa uma despesa de juros de quase 20 bilhões a mais no orçamento. Percebe? Então, assim, não se viajou no avião oficial e foi para um leilão de cavalos, e aí gastou, sei lá, 30 mil, 40 mil, sei lá, quanto custa uma viagem oficial dessa. Tipo, é algo reprovável, é algo que não pode acontecer. Mas eu me recuso a fazer disso um tema central da conjuntura, quando a gente tem a maior taxa de juros real do mundo e o Banco Central capturado pelo rentismo, pelo sistema financeiro, quando a gente tem o PPI, ano passado, só de lucros e dividendos para os acionistas privados da Petrobras, foi dado mais de 100 bilhões de reais. 218. Isso, só a título de comparação, o orçamento total do governo do estado de Pernambuco, com a população de 10 milhões de habitantes, é 44 bilhões. Então, os acionistas privados da Petrobras tiveram 3 vezes mais do que todo o orçamento de um estado como Pernambuco, com uma população de 10 milhões de habitantes. Então, assim, eu me recuso a fazer disso um tema central e vamos debater não sei o quê, porque eu quero debater onde está correndo os bilhões. Acho que isso é a primeira coisa. Sabe, do mesmo jeito, começou um debate agora mal feito sobre a Nicarágua, com todo respeito à Nicarágua, sabe, tipo, desculpa, não entro nessa. Não entra nessa. Tem que a gente tomar de volta a Petrobras, acabar com o PPI, acabar com a contra-reforma trabalhista, retomar o Banco Central e derrubar o teto de gastos, talvez eu fique muito empolgado da gente debater horas e horas a fio a querida Nicarágua. Mas, assim, não é o caso agora. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, vejam, o modelo de governança do Lula, a estratégia que ele adota do governo petista, parte do pressuposto dessas alianças com os partidos de direita.
É perfeito, é a forma que se faz. Dentro dessa forma, há formas e formas de se gerir isso. Acho que tem que ter uma determinação muito firme do governo de que, sim, o Ministério foi negociado dentro do acordo político-partidário com a União Brasil. Perfeito, mas não podem nomear bolsonarista. Isso é a determinação do presidente. Acho que o presidente tem que passar uma linha muito clara de comportamento, de que daqui para cá não pode ir. Então, você não pode ter certos comportamentos questionáveis do ponto de vista ético-moral que vão deixar o governo vulnerável a ataques da grande mídia. Você não pode nomear bolsonaristas. Eu acho muito ruim um ministério como esse nas mãos do Juscelino do União Brasil. Sabe? Péssimo, horrível. Acho que a gente está mais que careca de saber o papel da comunicação, a disputa da hegemonia, o papel da comunicação na popularidade ou não de um governo. Mas se o acordo foi feito, eu acho que no mínimo tem que ter um padrão ético-moral estabelecido de traçar uma linha de não pode nomear bolsonarista, não pode fazer com que quadros orgânicos do governo Bolsonaro estejam aqui presentes. E aí cabe, inclusive, ao Ministério da Casa Civil, cabe à Secretaria da Presidência ter um pente fino, ter um olhar mais atento a isso e fazer um monitoramento das nomeações nos ministérios, né? Porque não dá para, inclusive, isso ser notícia pós-festa, né? Então, depois que é nomeado, aí vem na imprensa, aí se investiga, se descobre que a pessoa é bolsonarista. Pelo amor de Deus, o ministro Rui Costa está fazendo o que aí no governo? O Rui Costa, ministro da Casa Civil, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, esses ministérios que tratam da configuração interna da máquina do governo, da relação com os poderes, da articulação entre ministérios, eles têm que ter um mecanismo de controle e monitoramento prévio para, antes da nomeação, porque a nomeação não passa só pelo ministério específico, impedir que esse tipo de coisa aconteça e que, inclusive, a gente não pare para estar debatendo isso, porque eu acho que há um certo esforço do presidente Lula, particularmente, de tentar pautar alguns debates importantes, né, como foi o debate da redução da taxa de juros. Perfeito. Só que, em paralelo a isso, sempre a mídia burguesa tenta colocar assuntos laterais que se desviam desses assuntos centrais, percebe? Então, não pode dar munição para, inclusive, facilitar o trabalho da grande mídia e desviar dos temas centrais, que é o fim do teto de gastos, que é a redução da taxa de juros, que é o fim da autonomia do Banco Central, que é o fim da contra-reforma do ensino médio, que é recuperar a Petrobras, que é acabar com o PPI, que é a geração de empregos. Acho que a gente tem que ter uma preocupação, aí volto para o tema que eu respondi na pergunta da Daiane, de pautar o debate público, dentro das nossas possibilidades. Assim. A gente não pode ficar refém de mesquinharia, de quinquilharia, de detalhe, enquanto a burguesia se apropria do grosso do fundo público, dos verdadeiros bilhões, onde está a riqueza circulando de verdade. Perfeito. Jones, você foi candidato aí ao governo de Pernambuco. Queria escutar você um pouco sobre essa questão. Eu gostaria de abordar diversos assuntos aqui contigo, mas não quero perder a chance de falar sobre Pernambuco também. A governadora já tomou posse, já está aí há quase 3 meses no poder. O que você tem assistido aí que você considera importante trazer aqui para a gente refletir sobre Pernambuco, diante desse cenário também político ainda muito tenso, né, com diversos caminhos sendo apontados numa direção, mas com algumas preocupações, principalmente nos estados, que têm governos que estão mais alinhados aos setores à direita. Como é que tem sido aí no caso de Pernambuco, hein? Veja, Daiane, Pernambuco foi governado 16 anos pelo PSB, né? O PSB fez um governo muito trágico, o governo Eduardo Campos teve até algum sucesso dentro de uma conjuntura muito específica de crescimento econômico do Brasil. É um dado que pouca gente lembra, mas durante o governo Lula, Pernambuco foi o estado que mais recebeu investimentos federais, do governo federal. Então, o governo Eduardo Campos teve um sucesso dentro de um contexto de crescimento da economia brasileira, crescimento do investimento público da União, investimentos em swap, a Petrobras bombando e por aí vai. A partir do governo Paulo Câmara, o Estado entrou numa espiral de decadência econômica e de piora dos serviços públicos, que permitiu a vitória de um governo de direita, com fortes tendências de extrema-direita. O governo Raquel Lira, até agora, se caracteriza por um governo autoritário, sem transparência, profundamente liberal e desajeitado.
3 informações básicas para quem não é de Pernambuco entender. No começo do governo, Raquel Lira soltou um decreto exonerando todos os cargos de confiança, cargos comissionados e por aí vai, sem ter uma lista de substituição. Então, ela pegou, por exemplo, diretor de Detran, funcionário cedido ao arquivo público, diretor do departamento de estradas e rodagens, e por aí vai, saiu exonerando todo mundo e não colocou ninguém no lugar. Então, provocou uma paralisação de vários serviços públicos, alguns deles que até agora não voltaram. Por exemplo, tem arquivo público do Estado que está fechado até agora. Porque simplesmente todos os funcionários foram demitidos, foram tirados, ou funcionários cedidos, por exemplo, da Secretaria de Educação, que estavam trabalhando no arquivo público, na biblioteca pública, foram mandados de volta para seu local original do trabalho e não tem ninguém no lugar. Então, há uma confusão, há um caos generalizado na máquina pública, porque o governo simplesmente exonerou todo mundo sem colocar ninguém no lugar. Isso se combina com outra característica, que é mais de 20 mil trabalhadores terceirizados de Pernambuco estão sem salário desde janeiro. Né? E semana passada teve uma greve das merendeiras, 600 merendeiras que não estavam recebendo salário, teve uma repercussão nacional interessante. Por causa dessa repercussão, o governo Raquel Lira correu para pagar o salário das merendeiras, que várias escolas já estavam, inclusive, sem merenda, só que pagou o salário, mas não pagou o vale transporte, o vale alimentação, e porteiros, vigilantes, faxineiros e por aí vai, estão simplesmente sem salário. Qual foi a resposta do governo? A resposta foi, o governo transfere o dinheiro para a terceirizada e a gente não sabe porque a terceirizada não pagou. Quer dizer, então desde janeiro sem salário, a gente está em março, aí o governo diz assim, a gente não sabe. Sabe, é uma coisa meio surreal, assim, sabe? A gente não sabe. Como assim não sabe? Não sabe. Enfim, então assim, inclusive tem uma ameaça de greve, e eu espero que aconteça, dos trabalhadores terceirizados que estão sem salário e estão lutando para receber seus atrasados, né? Porque assim, um trabalhador que vive em salário mínimo, se ele passa 3 meses sem salário, ele passa fome. Não tem muita conversa aqui. Ele passa fome, e é isso. Além disso, a governadora também, que tem um histórico, quando foi prefeito em Caruaru, de desprestigiar e atacar o serviço público, ela não cumpre nenhuma das promessas de campanha, né? Eu venho fazendo uma agitação muito grande nas redes sociais, nos debates que eu participo, de 2 promessas centrais. Por exemplo, a governadora de Pernambuco, eleita durante o segundo turno, prometeu pagar o piso da enfermagem, que é uma luta fundamental que está acontecendo no Brasil inteiro. Ela e o Túlio Gadelha, né? O deputado Túlio Gadelha, que é o deputado do campo progressista, apoiou a Raquel Lira no segundo turno. E ele apoia a Raquel Lira dizendo que a Raquel Lira tinha compromisso com o piso da enfermagem. A Raquel Lira simplesmente não fala sobre o tema, não dá nenhuma resposta à categoria e não apresentou, inclusive, nenhuma proposta para a saúde no Estado. Além disso, Pernambuco tem 20 mil trabalhadores da educação, professores e professoras, com contrato precário. Ano passado, teve um concurso para professores. A gente passou os últimos tempos lutando pela convocação desses aprovados. Só agora a governadora soltou um cronograma de convocação, mas, por exemplo, tem um concurso para analista administrativo em políticas educacionais e técnico em políticas educacionais, que o concurso nem sequer foi homologado, então falta professor, a gente tem vários professores com contrato precário. O que mais tem nas escolas de Pernambuco é professor de história que dá aula de sociologia, de filosofia, professor de matemática que dá aula de biologia, professor de física que dá aula de química, tudo trocado. Então tem uma situação muito difícil na educação do Estado. Então, em resumo, acho que é um governo que o que a gente tiver de conquista vai ser na base de muita luta e de mobilização popular, porque é um governo totalmente voltado para aprofundar uma gestão neoliberal no aparelho do Estado, para aprofundar políticas populares, que tem muita ligação com o bolsonarismo. Só para concluir, Pernambuco tem um espaço cultural e educacional muito importante, que é o Espaço Ciência. Funciona há quase 30 anos, faz projetos de popularização da ciência no Estado, famoso no Nordeste e no Brasil inteiro. A Raquel Lira mandou demitir 40% dos trabalhadores do Espaço Ciência e demitiu o fundador do Espaço Ciência, o professor Pavão. E no lugar disso, não colocou ninguém, demitiu 40% dos trabalhadores, não teve novas contratações e vários projetos do Espaço Ciência simplesmente estão paralisados. Por quê? Porque o famoso ódio à ciência, ódio à educação, ódio à cultura, que caracteriza o bolsonarismo, que infelizmente agora está expresso aqui em Pernambuco.
Tá aí o Jonas Emanuel aqui no Giro das 11. Deixa eu ir para o bate-papo, trazer alguns comentários aqui. A gente está indo para o último bloco com o Jones. Maiara Silva, quantas lives na madrugada o Bolsonaro, o Bozo, fez esclarecimentos? O Bolsonaro usou muito, ele soube usar muito a internet, que é um processo que esse governo e a própria esquerda brasileira, ainda que tenha evoluído, né, Jones, não pegou no breu ainda, né? Rodney Azevedo, o brasileiro vive um processo de estrangulamento econômico e pá de cal. Para que isso fosse possível, foi a perda soberana de empresas estratégicas. Vamos lembrar da Eletrobras aí, né? Regina Líssima, onde estava a ABIN? Não analisou antes nomeações? Para vocês terem uma ideia, o número 2 da ABIN tem uma ligação com o Anderson Torres. O pessoal ficou sabendo agora disso, né? Rodney Azevedo, mais uma vez o Rodney, né? Bolsonaro, Procuradoria-Geral e Centrão, não, PG, o que é PG? E Centrão transformar a República num imenso cartel. De um lado temos os meios de produção, de outros bancos e, por fim, o Estado. Impostos, estrangulamento, farra e escravização. Jones, faz um balanço do governo Lula nesses, né, mais de 2 meses aqui. Estamos indo para quanto? 70 dias de governo Lula. Esses episódios, enfim, essa dificuldade, eu não diria tropeços, mas tentativas de golpe, né? O 8 de janeiro e tudo mais, como o governo lidou com tudo isso? Você está, otimista com relação a esse procedimento aí que a gente assiste todos os dias? Não é fácil, né? Realmente o estrago foi muito grande, né? Então, Conde, veja... quando eu fiz campanha de corpo e alma para Lula no segundo turno, eu falei várias vezes que, para mim, a principal função do governo Lula seria parar a destruição bolsonarista. E veja, isso não é pouco. Né? Eu falei num vídeo meu do canal, do balanço 2 meses do governo Lula e do governo Raquel Lira, falei na palestra que eu dei em São Paulo, no sábado e tal. É uma questão de vida ou de morte, por exemplo, dos Yanomamis, se fosse o Lula que ganhasse, se fosse o segundo governo Bolsonaro. Isso ficou, inclusive... claro, provado materialmente, né? Tipo, é uma questão de vida ou morte, isso não é pouco. Agora, veja, e aí eu vou dar uma opinião que provavelmente vai irritar muitos da comunidade Brasil 247. O governo Lula não tem nenhum intento reformista. Sinceramente, eu não acho que vai ter nada mais do que parar a destruição bolsonarista e melhorar um pouco as condições de vida da classe trabalhadora e, consequentemente, de luta. Mas o petismo no governo, ele se caracteriza por uma gestão social-liberal do país. Então, ele avança em alguns pontos importantes, mas dali não sai nenhuma reforma estrutural. E não é só pelas dificuldades do Congresso, do Senado, do STF, a pressão do mercado burguês da grande mídia, é porque não há determinação firme para isso. E cito 2 exemplos significativos. O ministro da Educação, Camilo Santana, já afirmou que não pretende revogar contra a reforma do ensino médio, mas sim reformá-la e mudar em alguns pontos. Isso é um absurdo. O esperado numa situação como essa é uma determinação do ministro e do governo dizer que a reforma tem que ser revogada. Se vai conseguir é outra coisa. Ninguém está dizendo que é fácil, percebe? Note bem. Ninguém está dizendo que é fácil, que é um passeio do parque. Mas o que se espera é colocar em tela como perspectiva de luta a revogação. Quando o próprio ministro da Educação diz que a intenção não é revogar, a intenção é só mudar alguns aspectos, ele está jogando contra os movimentos sociais, os movimentos estudantis, os movimentos professores, que está em luta pela revogação. Assim como o ministro Fernando Haddad vem defendendo uma política econômica que se pauta por um princípio de austeridade, ainda que, evidentemente, muito mais civilizado que se comparado com Paulo Guedes. Mas veja, o Congresso brasileiro, esse Congresso reacionário, conservador, liberal e tal, ele aprovou a peça orçamentária, né, modificada pela PEC de transição esse ano, e o ministro Haddad se comprometeu a cortar 25 bilhões do orçamento. Para fazer graça com o mercado, para Faria Lima, para dizer que tem responsabilidade fiscal, para dizer que é austero, para dizer que está preocupado com o equilíbrio das contas públicas. Tanto foi assim que a Veja, em capa recente, elogiou o Haddad, né? Não só a Veja, como inclusive vários veículos da mídia burguesa. Então, me parece muito claro que o governo Lula vai cumprir uma função civilizatória de dar um break na destruição bolsonarista, de parar com essa cultura armamentista, de deixar a FUNAI trabalhar, de fazer com que a Fundação Palmares volte a trabalhar, de deixar com que o IBGE trabalhe, de dizer que vacina é bom, que tem que tomar vacina, que é importante,
sabe? Para tomar remédio tem que ter prescrição médica, não tome remédio da sua cabeça, enfim, tudo isso que o bolsonarismo regrediu do ponto de vista civilizatório nos últimos anos, mas eu não vejo nenhuma transformação estrutural do Brasil. Eu só tenho um vídeo no meu canal, é possível reindustrializar o país, em que eu faço um diagnóstico bem pessimista. Eu acho que daqui a 4 anos, no que é estratégico para o país, na industrialização, desenvolvimento de ciência e tecnologia, na questão agrária, no papel do Brasil no mundo e por aí vai, a gente vai estar no mesmo canto. A gente vai estar falando dos mesmos problemas, que o Brasil é majoritariamente um país primário exportador, que o Brasil não tem indústria, que o Brasil depende, nos seus setores estratégicos da economia, do imperialismo estadunidense, é cada vez mais dependente da economia chinesa, que a pauta do Brasil com a China é a gente exportar petróleo cru, minério de ferro, proteína animal e importar produtos industrializados e elaborados e por aí vai. Então, nesse sentido, Conde, eu não sou otimista, não. Eu não acho, e para mim já ficou mais que provado pela história, que o petismo tem capacidade de oferecer um projeto transformador para o Brasil, para que a gente deixe de ser um país de capitalismo dependente, subdesenvolvido e se torne outra coisa. Isso, porém, contudo, todavia, não significa menosprezar o efeito positivo que é parar a destruição bolsonarista. Agora, parar a destruição bolsonarista é uma coisa, reformar o Brasil de maneira profunda ou caminhar para um processo de revolução brasileira é outra coisa. Eu acho que o governo petista, o governo Lula III, caminha para não oferecer como os 3 governos petistas e meios, 2 de Lula, 1 de Dilma e meio de Dilma derrubado pelo golpe, não ofereceram nenhuma transformação estrutural de longo prazo do país. Transformação institucional, porque, veja, reforma não é política pública. As políticas públicas pelo petista foram muito importantes. Ninguém duvida disso. Mas reforma, por exemplo, é a criação do SUS, que está aí há 40 anos, mesmo tendo o período neoliberal violento nesse meio. Reformas profundas são difíceis de derrubar. Não se derruba com 2 ou 3 anos. Política pública, por mais importante que seja um governo Temer, ele consegue acabar em 2 anos. Reforma é outra coisa. E reforma, o petismo não ofereceu nenhuma para o Brasil e não acho que vai oferecer agora. Tá aí o Jones Manuel, com todo esse apetite aí para fazer o debate. Parabéns, Jones Manuel. Teu canal, teu Twitter, Instagram também, né? Você tá lá também, né? Bombando, né? Parabéns aí pelo trabalho que você faz aí de politização. Acho que é muito importante a gente ter essa diversidade, né, de leitura do governo Lula. De fato, parece que há uma preparação para que daqui a pouco a gente possa, de fato, fazer um governo com transformações profundas, né? E aí a gente vai receber você sempre aqui para fazer esse debate. Obrigado, Jones Manuel, e até breve, se tudo der certo. Valeu, Conde, valeu, Daiane. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Valeu.